quero, antes de tudo mais, agradecer a grande chance de ouvido o que aconteceu até agora, que é da maior importância, e a plateia também, igualmente, como curadores da Terra, já que o tema próprio que a gente está falando, Cidade 2.0, representa um grau máximo de consciência planetário do que nós estamos vivendo. E esse processo que nós estamos montando tem muito a ver na somatória do que tudo que foi ouvido aqui, com o que a Elisa falou agora, com o ato do fazer, desde o Paulo Saldiva que falou da importância do amar realmente a entidade do próximo como parte igual a cada um de nós. E esse nome Curadores da Terra nos veio quando nos pediram uma definição maior do que era o nosso trabalho, que envolvia arte sustentável, arquitetura sustentável, ambiente sustentável. Eu levantei as mãos em Brasília, uma época pedindo ajuda, e apareceu esse nome que eu desci e passei a usar. Depois nós registramos Curadoria da Terra, que eu acho que é a função maior que a gente possa ter, já que todos os órgãos governamentais, depois da Rio+20, e empresariais também, consideram que unicamente a manifestação da sociedade pode efetivamente criar mudanças significativas. Então, o primeiro ponto, eu queria dar o início de onde eu comecei a pensar esse projeto geopolítico. Eu, praticamente querendo fazer arquitetura, aos 17 anos, eu fui ver com um grande amigo cineasta hoje, Brasília, e foi uma experiência de sonho, olhar uma capital moderna e pesadelo. E essa imagem é muito significativa, né? Parece a história da Babilônia, uma torre de Babel, e era a quantidade de madeira que está ali embaixo, que tinha que segurar as lajes dos prédios, que é impressionante, me impressionava. Eu dizia assim, bom, mas se isso é uma capital e vai irradiar isso, as pessoas vão acabar com os biomas, vão acabar com as florestas e vai ter uma crise energética. Era uma consciência que o preço disso é o que nós estamos vivendo hoje, com a total defasagem de uma realidade produtiva. Nós não temos mais o que produzir, não há mais matéria-prima, pode-se dizer, para continuar uma ideia de uma economia que possa crescer 7%, é completamente irreal. E diante dessa experiência, eu decidi pegar o navio e estudar arquitetura. Tive a chance de estudar arquitetura em Veneza, e passei 7 anos em Veneza, e foi uma experiência notável no sentido de descobrir não só a história, evidentemente, a qualidade da arquitetura, mas era exatamente uma outra forma de viver, uma forma de viver com convívio com a água, enfim, com o próprio dejeto do humano que vai para os rios, etc., com toda essa relação de uma outra forma de convivência. E até que um dia me contaram que o próprio fascismo não conseguiu entrar em Veneza, foi a única cidade que teve. Não era ideológico, não, é porque a Calle, assim, tem o rio, quando eles passavam, tentavam correr, as pessoas ficavam paradas, assim, quando chegavam eles chutavam, as pessoas caíam no rio. Então era uma cidade que tinha uma história cultural diferenciada, e isso fez que voltando para o Brasil na década de 70, a primeira coisa que nós fomos convidados é fazer um projeto de futuro da Amazônia. Foi um número especial da revista Realidade, e nós tivemos lá, passeamos, ficamos 1 mês e meio, 2 meses, e exatamente com essa consciência que o Brasil é o maior sistema hídrico solar do planeta. Ele tem a maior quantidade dos 2 elementos, quer dizer, ele tem que fazer jus a um projeto diferenciado, que não é exatamente o que a gente importou como modernidade. E esse projeto da Amazônia era uma Amazônia flutuante e sustentável. A partir disso, foi em 71, eu praticamente fiquei completamente fora de qualquer realidade, porque o sistema militar na época queria fazer a Transamazônica, que continuava afundando, de fato sempre afundou, porque é um bioma úmido. Então, na realidade, eu me separei praticamente produtivamente do que existia, e comecei a trabalhar outras realidades, exatamente onde tem a dualidade, quer dizer, social é a construção da habitação, ambiental é o lixo zero. Então aqui você tem a dualidade hoje do planeta. Você tem o que falta, na realidade, é a questão da moradia, e o que sobra é o lixo. Então, nos últimos 30 anos, o trabalho foi exatamente de equalizar essas duas polaridades e tentar exatamente providenciar uma qualidade de vida que não existe
no caso da moradia, hoje quase 50% da humanidade não é proprietário de casa, a ONU fala em 44%, metade da população não é dona da casa, quer dizer, ela não tem autonomia. E, do outro lado, a única coisa que aumenta, que o ser humano está deixando na história, é o residual. Ele aumenta 10% ao ano, é um número incrível, e isso se desdobra num cenário ainda mais complexo, né? Que é a fuga disso, que eu chamo de NASA declarar, é exatamente em qualquer lugar, é uma NASA declarar, né? Tá aí. É uma isenção de qualquer relevância de bioma, de cultura, de tradição, de interação, né? Qualquer coisa que você faça com relação a essas estruturas é ilegal, porque elas são tão perfeitas dentro da sua Constituição que você não tem, na realidade, nenhuma interface, nenhuma energia, muito menos uma sinergia operacional. Derivado disso, você tem a cidade dormitório, na melhor das hipóteses, como vocês estão vendo, que é completamente um lugar onde completamente irreal, no máximo uma cidade dormitório. Ela não tem uma relação com as idades, não tem relação com a criança, não tem um lugar de brincar. Ela é toda organizada e esquadrejada dentro do sistema, quer dizer, seria minha casa, minha prisão, de algum modo, porque o que você pode fazer dentro desse processo? Como é que você pode interagir dentro dele? E, evidentemente, ela custa muito caro, está a uma distância muito grande, e isso é uma parte muito importante da crise mundial hoje. A Europa está sofrendo um problema muito grande de crise habitacional, numa relação diferente da nossa, mas tão grave ou mais. Espanha, Itália, Portugal, Grécia, Islândia, todos os países da crise realmente têm problemas habitacionais, investimentos que não finalizam, não só a Casa Popular, mas o sistema habitacional como um todo. E esse projeto que a gente desenvolveu, Lixo Zero, Arquitetura Sustentável e Energia Renovável, que é um novo paradigma, ele ganhou, o ano passado, um importante prêmio de 5 ministérios, e um deles é Habitação dos Estados Unidos e Urbanismo, a SHOCA, a Rockefeller Foundation, exatamente como upcycling, quer dizer, exatamente a capacidade de usar o que o homem produz e a natureza produz, que é o residual, transformado em sistema habitacional. Portanto, ele vale para 5 continentes, para qualquer tipo de cidade, qualquer dimensão de cidade, que são essas peças que depois nós vamos poder ver, que são feitas com plásticos orgânicos, minerais, e são ineditamente agregados com um cimento orgânico que é extremamente popular, que é a mamona, que o Lula queria tanto que virasse biodiesel. Ele talvez não é para biodiesel, mas ele é um cimento que consegue criar o lixo zero, porque se você tiver o orgânico seco, o plástico e o mineral, ele congrega os três. Ou seja, ele tem uma qualidade de densidade e de durabilidade maior do que qualquer coisa que exista hoje no mercado. Essa premiação foi para incentivar sistemas habitacionais sustentáveis onde sejam necessários, e foi indicado exatamente o nosso projeto para os 32 países da América do Sul e Central. Isso foi o ano passado, nós voltamos e tivemos uma grande dificuldade de interagir, porque os dois sistemas da habitação popular e da questão do resíduo são duas grandes máfias de sistema que pagam as campanhas políticas, né? Quer dizer, a habitação popular, como vocês viram na casa, é um processo que há 50 anos não cresce. É o mesmo, a caixa de sapato, é uma caixinha de sapato colocada em algum lugar, tudo igual, tudo feito ali de uma forma genérica, e o lixo cada vez se transporta, e na verdade são cifras enormes que pagam as próprias campanhas. Quer dizer, é uma espécie de projeto bloqueado, e trabalhando com esses dois temas, e é praticamente muito complexa, como falou o nosso amigo, exatamente entre a lei escrita, porque atualmente existe uma política nacional de resíduo sólido, que a gente vai voltar a falar, responsabilidade reversa, que tem uma genialidade, já que todas as cidades podem dar um salto operacional. Esse projeto nós fizemos em 92, levamos ao Rio, e é o Vista Natureza, Fabrique Ar, Inspire o Próximo, e que eu vi com muita felicidade o projeto do Fernando Ortiz, exatamente
de trazer isso no México, que a gente teve até recentemente, ano passado, que é um antigo sistema lacustre, que é a Cidade do México. Enfim, nessa direção é que a gente precisa avançar com projetos orgânicos. E esse projeto nós fizemos, e o Dom Eugênio Salles adorou da igreja, fez uma carta a favor, a prefeitura tinha interesse, o governo estadual, mas a organização da Rio 92, ela não tinha nenhuma matriz para poder propor algo. E de lá até a Rio+20, nunca houve um contexto propositivo, como os TEDx são, os TEDs são. Eles são sistemas propositivos, interativos, sinérgicos, de extrema importância, porque isso é uma coisa que se perdeu o hábito e a obrigação de gerar modelos efetivamente para que eles possam ser executados. É o caso da Elisa, que estava contando exatamente o fazer arquitetura, fazer escultura. Obviamente levou ela a passar isso para as comunidades, de confiar mais nas mãos para poder dirimir todas as embolias intelectuais ou mentais dentro do processo. Então, esse processo, ao não ser aceito, de 92 para cá, nós fomos para uma direção de gerar leis. Nós fizemos uma lei federal, que foi incluída na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ipsis literis, né, que prioriza, na realidade, gerar emprego mais social para 1 milhão de catadores, que prioriza o reaproveitamento máximo. Como você vê, todas essas peças aqui tem orgânicos, tem plásticos e minerais. Toda a parte nociva quimicamente vem das empresas, é a responsabilidade reversa, elas são obrigadas a tirar, mas o resultado final pode, em um ano, com 30% do lixo do mundo, é possível tirar todas as favelas do planeta. Quer dizer, o sistema, na realidade, é coligar a história das cidades com a história do reaproveitamento. Então, ali, por exemplo, essas peças que estão mostradas, aqui, por exemplo, essa peça é lodo do Rio Pinheiros. É só secar e colocar, são extremamente duráveis. E aqui tem palha, aqui são plásticos, aqui essa placa que é isolamento, aqui é extremamente sólida, é grama de jardim. Essa coluna aqui, que pode ter 4, 5 metros, é qualquer tipo de grama, qualquer tipo de casca de arroz, casca de milho, enfim, qualquer produto cereal. Aqui são plásticos, isso daqui é resto de obras. Enfim, todos esses elementos são extremamente versáteis e podem ser misturados ao longo do tempo. Quer dizer, aqui é tijolo, aqui é pneu, esse daqui também é pneu. Aqui você tem já uma peça, essa peça é terra, é pedra. Quer dizer, são todos materiais que têm uma grande qualidade de duração e podem continuamente voltarem a ser matéria-prima, como a água, fazendo o ciclo natural, ela vira nuvem, chove, ela volta mais limpa a alimentar o mar, como as folhas das florestas caem e reconstroem uma nova floresta. Darwin é o princípio da evolução. Então a ideia é que o ser humano, ao viver em cidade, ele assimile esse projeto que contém todas as células vivas criativas de cada ser humano dentro de um sistema vivo, que é uma célula viva, que é a cidade, onde ela tem mini fábricas sustentáveis, que é a imagem do centro. No meio, lá embaixo, são os biodigestores, que secam o produto. Essa cobertura, obviamente, tem um sistema de aproveitar a água da chuva e a orgânica, e depois elas vão gerar essas peças que geram unidades de casas que são feitas as paredes com taipa de pilão, terra e depois outros materiais. Quer dizer, a solução é tudo que é orgânico é cíclico. E aqui é o grande salto quântico. A organização é mental. Essa construção é uma organificação. Se eu entendo o processo como vivo, eu posso interagir. Se eu entendo o projeto com a cabeça, ele já me aparece fechado. Ele é um código de um cadeado. E se eu organifico o processo, que é exatamente o símbolo da mamona, que tem esse poder de consolidar, e depois não precisa bater para quebrar, porque tudo que é orgânico é alimento de um outro produto, eu reentro numa cadeia de uma bioeconomia programática, né? Quer dizer, eu tenho uma nova moeda interativa. O lixo, essas peças têm um selo verde global. Então aqui são alguns exemplos. Por exemplo, essas torres nós fizemos por uma semana do desenvolvimento sustentável da Fiesp, no prédio da Bienal, com garrafas de PET. E
simplesmente montando essas peças, colando elas, empilhando, quer dizer, mostrando exatamente a possibilidade de reuso útil. Aqui, por exemplo, tem já os sistemas de construção, lá em cima são as formas, aqui as paredes de taipa de pilão são apiloadas, toda e qualquer terra pode servir a fazer essas paredes de 1, 2, 3, 4, 5 andares. As construções antigas que os portugueses trouxeram de taipa de pilão, elas suportam terremotos e depois paredes que iluminam também. Aquelas garrafas que nós usamos estão aqui de novo para construir um templo que nós fizemos aqui em Itapecerica, de novo as paredes de terra, a iluminação com a água, e aqui tem a própria ideia do processo do lixo de voltar a ser lixo e depois com os biodigestores você secar o produto e produzir pisos, tijolos, painéis, telhas. Então esse é o conceito. As cidades hoje são, na verdade, já mais de 50% da população mundial mora em cidades pequenas, médias e grandes. Na América Latina o número já é 80%. Quer dizer, se a gente falar de desenvolvimento sustentável, a única solução é enfocar o problema das cidades. Tem uma nova base. Esse é exatamente um procedimento para ver o cálculo. 3 pessoas produzem durante a vida o equivalente em lixo suficiente para fazer 10 casas populares. E cada casa popular, de algum modo, precisa dessas 15 toneladas. E as casas que nós fazemos custam 2/3, custam 1/3 menos do que a casa do CDHU. E são, evidentemente, casas que alimentam o próprio dono. São casas que não entra umidade, não entra calor, enfim, são casas produtivas. Essa é a planta do desenho de uma casa de 50 metros quadrados, totalmente feita com essas condições. Esses tanques ao lado de garrafa PET armazenam a água das chuvas, águas secundárias. Aqui uma visão interna, pisos, as paredes de terra, as paredes de painel, enfim, um módulo de estrutura. Limpa, educa, reconstrói. Vamos ver se esse vídeo vem, ele mostra a construção. O sistema em si. Aqui as paredes de taipa, aqueles tijolos são praticamente de plástico. Essas vigas aqui podem ser de bambus, não precisam ser necessariamente de madeiras ou de reciclagem. Depois tem toda essa parte orgânica, como mostrada, das plantas com alimentação. E esse é um modelo de uma casa popular que pode ser feita no atual território das favelas. Você vê essa espécie de declive que existe nos morros, de algum modo, comportaria ter um tipo de projeto desse multiplicador. Bom, as cidades possíveis, de algum modo, então, é exatamente a vontade é que essa reunião possa ser aumentada, de levar aos prefeitos, porque eles têm uma obrigação, hoje com a política nacional, de reutilizar o máximo do lixo no próprio município, gerando emprego. E isso é muito mais importante de aterro, porque aterro nunca será sanitário. Você não pode compactar a vida pedindo para ela deixar de existir. Ela é muito maior do que nós. Obrigado.